tarde. Vamos apresentar um trabalho referente à estratégia de manufatura, referente à disciplina de administração de produção e operação do professor Heitor. Os membros do grupo são eu, Elaine, Ricardo, Andréia e Geise. O conceito relacionado à produção foi atribuído a Scania em 1969, após a publicação de um artigo. Desde então, a partir da publicação deste artigo, começou a se disseminar e popularizou o termo de estratégia de manufatura entre as pessoas. Pode-se dizer que, conforme o autor Scania, estratégia de manufatura é um conjunto de planos e política na qual a empresa visa obter resultados e vantagens competitivas em relação a seus competidores. Neste artigo, o autor define estratégia de manufatura como sendo um conjunto de planos e política na qual visa obter vantagens competitivas em relação aos seus competidores. Ou seja, podemos definir também que os autores citam também que as empresas elas visam o resultado e a satisfação dos clientes, fazem planejamentos e em busca de melhorias para satisfazer e conseguir atingir os seus objetivos de forma eficiente, relacionado ao termo de estratégia de manufatura. Bom dia, aqui é a Andréia Lima. Eu também vou falar um pouquinho sobre estratégia de manufatura, seu surgimento, conceitos e algumas definições. O surgimento da estratégia de manufatura se dá em meio a uma crise na indústria automobilística americana, na década de 1960, causada pela rápida evolução da indústria japonesa, devido à inserção do sistema Toyota de produção. O americano William Skinner, procurando justificar alguns motivos que estaria levando a indústria automobilística americana a perder competitividade, acaba revolucionando no seu modo de tomada de estratégia. A criação do conceito estratégia de manufatura, relativamente recente e frequentemente atribuída aos trabalhos do pesquisador norte-americano Skinner, em 1969, principalmente no tocante à perda de competitividade no parque industrial. Já segundo Pires, 1994, o termo estratégia de manufatura tem sido definido de forma complementar nos últimos anos. Uma estratégia da manufatura deve fundamentalmente se ater a dois componentes básicos, sendo ela as prioridades competitivas e as chamadas questões estruturais e as infraestruturais da manufatura. A estratégia de manufatura é um elo que conecta a estratégia de cada unidade de negócio de uma organização às ações dos seus recursos individuais. Slake, Chambers, Johnston, 2002, descreve a existência de 4 perspectivas para a elaboração da estratégia de manufatura. Bom, a primeira perspectiva é a do desdobramento das funções hierarquicamente superiores na empresa, mas diretamente relacionadas ao mercado. A estratégia de manufatura é um reflexo de cima para baixo, top-down, do que o grupo ou negócio deseja fazer. A segunda perspectiva é da necessidade de reconhecer que a empresa pode-se ter alguma competência já estabelecida, que pode servir de base como posicionamento estratégico. A estratégia de manufatura é um reflexo de baixo para cima, bottom-up, em que as melhorias da produção cumulativamente constroem a estratégia. A terceira perspectiva é que a estratégia só tem sentido quando se traduz em um programa de ações ou investimentos. A estratégia de manufatura envolve traduzir
os requisitos do mercado em decisões da produção. A quarta perspectiva, ela envolve a necessidade em que a estratégia de manufatura tem uma perspectiva de longo prazo, relacionada à operação dos recursos. A estratégia da manufatura envolve explorar as capacidades do recurso da produção em mercados eleitos. Existem dois fatores influentes e dependentes na definição da estratégia da manufatura, sendo eles os requisitos do mercado, seja cliente ou concorrente, e os recursos da produção que a empresa possui. Resumidamente, podemos afirmar que uma estratégia de manufatura deve envolver o desenvolvimento e desdobramento dos recursos da manufatura, em total alinhamento com os objetivos e estratégias da empresa, sendo colocada como uso efetivo dos pontos fortes da manufatura como uma arma competitiva para se obter os objetivos da corporação e da unidade de negócio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Geice, estudante do 5º semestre de administração, e hoje eu venho aqui para falar um pouquinho para vocês sobre exemplos e aplicações referentes à estratégia de manufatura. Para iniciarmos, é importante entender que em processo de manufatura, ele é caracterizado pelo volume de produção e a variedade de produtos oferecidos. Os processos de manufatura são os processos de projetos, processos de jobbing, processos de lotes ou bateladas, processos de produção em massa e os processos contínuos. Os processos de projetos, eles são processos bem definidos, discretos e customizados, voltados para atender necessidades específicas dos clientes. Geralmente, é a produção de um único produto com uma data de término estabelecida. É caracterizado pela baixa produtividade, pelo baixo volume de produção e a alta diversificação de produtos oferecidos. Como exemplo de processos de projetos, eu posso citar a produção de navios, de aviões e a produção de filmes. Os processos de jobbing, eles são processos que possuem seus recursos produtivos divididos com demais produtos, ou seja, esses recursos eles são aproveitados de um produto para outro e tem um baixo grau de repetição de se fazer esse mesmo serviço. Ele é caracterizado por um baixo volume de produção e uma alta variedade de produtos oferecidos. Como exemplo de processo de jobbing, eu posso citar as restaurações de obras de arte, as restaurações de imóveis e as roupas feitas sob medidas. Os processos de lotes ou bateladas são processos de produções em lotes médios, com equipamentos poucos especializados e a mão de obra polivalente. São caracterizados por um alto nível de produção, um alto volume produtivo e uma baixa variedade de produtos oferecidos. Como exemplo de processo de lotes, eu posso citar produção de roupas, de calçados e a produção de alimentos industrializados. Em processos de produção em massa, são produções em alta escala, altamente padronizados, com demandas estáveis e estrutura altamente especializada. Então, eles são caracterizados por um alto volume de produção e uma baixa variedade de produtos oferecidos. Como exemplo de processo de fabricação em massa, eu posso citar as fábricas de automóveis, de eletrodomésticos e o engarrafamento de refrigerantes. Os processos contínuos, eles são processos ininterruptos, com uma alta uniformidade, o que propicia a automatização do processo produtivo, ou seja, não há flexibilidade no processo contínuo. Ele é caracterizado por um altíssimo volume de produção e baixíssima variedade de produtos oferecidos. Agora eu vou falar para vocês exemplos em que são aplicados os processos contínuos: as petroquímicas e o fornecimento de energia elétrica.
vou falar para vocês também sobre os serviços em manufatura. E é importante entender aqui que em serviços de manufatura eles são caracterizados pelo volume de cliente e variedade de serviços prestados. Em serviços de manufatura eles são serviços profissionais, serviços em massas e lojas de serviços. Os serviços de profissionais, eles baseiam-se em pessoas, mas com ênfase no processo, com um alto nível de customização, e é caracterizado por um baixo volume de cliente e a alta variedade de serviços prestados. Como exemplos de serviços profissionais, eu posso citar os advogados, os consultores e também os arquitetos. Serviços em massas são procedimentos pré-estabelecidos, contato limitado com pessoas e pouca customização. Eles são caracterizados por um alto volume de clientes e uma baixa variedade de serviços prestados. Como exemplos de serviços em massa, eu posso citar o atendimento público, os supermercados e as rodovias. Por último, mas não menos importante, temos as lojas de serviços. As lojas de serviços, elas são caracterizadas pelo alto contato com clientes, alta customização do serviço e a liberdade de decisão durante esse serviço. Como exemplo de lojas de serviços, posso citar os bancos, as escolas e os hotéis. Bom, pessoal, bom, pessoal, isso é tudo. Boa noite. Dando prosseguimento ao trabalho Estratégia de Manufatura do quinto semestre da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, no campus de Rondonópolis, eu, Ricardo Gilbran, eu vou dar prosseguimento ao trabalho, Estratégia de Manufatura. Vou começar com algumas fundamentações teóricas de Slaker, de Reisen, depois de Feltrin, também falar sobre as AMTs, fazer algumas demonstrações de gráficos e quadros para melhor assim entender como isso realmente funciona dentro da estratégia de manufatura, ou seja, lá na produção. Parece até fácil comentar sobre isso. Ela não está ligada só às questões internas, mas ela está ligada também às questões externas, às questões estruturais, infra, dentro e fora da empresa. E isso é impactante. É impactante se nós vermos que a produção ela é um conjunto de tarefas, né? Ela é um conjunto de tarefas, porque ela vai impactar no financeiro, ela vai impactar no marketing, ela vai impactar no seu concorrente, vai impactar no seu cliente. Partindo daí, dois teóricos citados por Slate, Reisen e Feltrin, eles começaram esses níveis são estratégia corporativa, estratégia de unidade de negócios e estratégia de unidades funcionais. Só que Slake ele foi um pouquinho mais longe. Ele disse que elas também se dividiam em funções, porque esses mesmos níveis eles traziam para a estratégia de manufatura questões que iriam implementar a estratégia empresarial. Ou seja, ele fez aqui 3 apontamentos, que seria que essas funções da manufatura seriam implementadoras da estratégia empresarial, elas seriam apoiadoras da estratégia empresarial e impulsionadoras da estratégia empresarial. Até aí, começou-se então a desenvolver da empresa, porque ela era estrutural. Parece até irônico falar, mas era isso, desse modo que era visto a produção. Tanto é que os teóricos aqui, eles apontam que ela era secundária, às vezes, às questões de negócio. Por isso que muitas vezes era implementado algo que não estava em consonância com a estratégia empresarial,
porque não viam a realidade lá na estratégia de manufatura. Então, a estratégia de manufatura, a realidade que está lá, ela tem que ver o que acontece no externo, mas ela também tem que estar com a realidade da empresa. Que a estratégia de manufatura ela é cíclica, ela avança tanto as questões internas quanto externas, só que isso não é o bastante. Os teóricos eles deixam bem claro que não só porque um produto ele é bom para uma determinada empresa, um determinado serviço, ele deu certo em uma determinada empresa, ele vai dar certo em X empresa. Isso por quê? Porque tem que estar, eles a todo momento eles apontam isso, que as práticas, o conjunto de tarefas da estratégia de manufatura, ela tem que estar ligada à estratégia empresarial. Por isso que nós vimos muitas vezes empresas, ela vai estudar o mercado, gigantes, né? E ser claramente melhor no setor. Então ela olha para as questões internas e vai buscar fora algumas adequações que podem melhorar o setor e redefinir as expectativas do setor industrial, que é o quê? Você vai redefinir não só internamente, você redefine internamente com as adequações do mercado. Esse mercado em si, nós podemos ver que aí vai chegar as questões das AMTs. Já nessa figura, isso fica bem mais claro com as definições de Hazen, Feltred e apontadas por Slaker. Ali nós vimos os 4 estágios, né? Os 4 estágios da estratégia de manufatura. Vejamos ali, o primeiro é a habilidade de implementar, depois a habilidade de se adequar e as habilidades de direcionar as estratégias. Nós podemos ver que se nós separarmos esse quadro em um eixo X e Y, nós vamos ver bem definido aqui do lado do eixo Y, que seria a setinha apontada para cima, e lá certo, mas não deu certo em empresas gigantes, mas dá certo numa empresa pequena, porque muitas vezes aquela estratégia de manufatura ela não está em acordo com o que realmente a empresa prega, né? Seja como visão, missão, valor. Então é bom se atentar a isso aí. A gente vê ali aquela seta um pouquinho maior, que é a contribuição crescente da produção. Nós podemos ver também que ela mostra ali para nós que as etapas elas seguem uma cronologia, né? Ela sai dali da questão negativa, que é parar de trabalhar a organização, e ali ela fala em ser tão bom quanto o concorrente, que ali ela fica inerte.